Então vamos começar aqui a declaração de estrutura de variáveis. Então vamos declarar aqui dentro do nosso método, certo? Então, por exemplo, uma variável de verdadeiro ou falso, vamos colocar aqui boolean, tá? É uma variável aqui lógica. Aqui a gente tem aqui o tipo e depois sempre vem a variável, que é o nome que a gente vai dar. A gente pode ter várias, não tem problema, tá? Lógica 2 e assim vai. Pode ter quantas a gente quiser. Então a linguagem ela é bem dinâmica, então ela permite a gente criar quantas variáveis a gente quiser, de acordo com o que a gente vai precisando. Int, que é número. A gente pode criar quantas a gente quiser também, número 2. Sempre termina aqui com ponto e vírgula. A gente tem aqui, sei lá, um tipo de dados aqui short. Tá? Vou colocar aqui número 4. Aqui eu estou dando o nome qualquer para essa variável, porque elas não estão representando nenhum dado lógico nesse momento. Tá? Então, essa aqui sempre é a estrutura de declaração de uma variável, certo? Agora vamos pegar aqui, vamos colocar uma variável que identifica alguma coisa, por exemplo, int. Tá? Idade padrão, por exemplo. Idade padrão, vamos supor que um sistema, idade padrão, para ser maior, é 18 anos. Então a gente pode definir aqui que ele vai ter 18 anos. Né? Idade padrão, então colocar idade. Então vamos dar um nome melhor aqui. O nome da variável ela tem que representar o tipo de dados. Tá? Porque se você colocar qualquer coisa, escrever qualquer coisa no nome da variável, você não consegue entender o sistema depois. Você não consegue programar depois, porque você não sabe o que a variável está carregando de dados, o que ela representa dentro do sistema. Então, aqui, essa variável representa a maioridade. Tá? Vamos colocar aqui uma outra, que é a idade idoso. Quanto que é? 60 anos? Acho que é isso, né? Idoso, idade. Sei lá, 60 anos. Outra aqui é adolescente. Adolescente, eu vou colocar jovem. Jovem. Jovem, idade. Aqui 16 anos. Vamos colocar outra aqui. Não pode ter acento, não pode ter espaço. Isso não é eu que estou falando, a programação é assim. Sei lá, criança, idade, sei lá, 7 anos. Tá? Então, a variável ela tem sempre que corresponder ao que o dado representa. Tá? Porque, por exemplo, se eu declarar aqui uma outra variável, eu vou colocar qualquer coisa, ó. Meu cachorro, chocolate. O que é isso? O que isso representa dentro do sistema? O que isso daqui representa dentro do sistema? Não representa nada para mim, certo? Então, a variável ela sempre tem que representar o tipo de dados. Tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, então, um tipo de string, que é texto. E a gente vai colocar aqui, ó, tipo... vou colocar CPF, ó. CPF de uma pessoa. Então, aqui é um texto. Né? Então, essa variável aqui está indicando que isso é um CPF. Então, a gente tem que várias variáveis indicando que uma representa o valor de maioridade, outra representa o valor de idade do idoso, outra representa a idade de um jovem, e assim por vai, criança e assim por diante. Tá? E o outro aqui, por último exemplo, uma que representa um
CPF. Aí você vai falar, mas Alex, CPF não poderia ser um número, tá? O CPF poderia ser um número se eu escrevesse de outra forma. Poderia ser... Eu não tenho certeza se vai aceitar um inteiro aqui agora, a gente teria que calcular na calculadora, mas vamos colocar aqui, ó. Não pode ter... Ó, o nome das variáveis não se repetem, não pode ter variável repetida também, não aceita, né? Porque se for repetido, não sabe qual que é o correto que tem que usar. Então, o nome das variáveis não pode ser repetido, tem que ser de acordo com o dado que está sendo carregado. Tá? E também, você sempre inicia com minúscula na programação. Inicia com minúscula. E se for para colocar mais de uma palavra na mesma variável, você inicia a palavra com a letra maiúscula. Essa é a convenção do Java, tá? Então, CPF2 eu vou colocar aqui. Poderia, por exemplo, colocar a forma numérica? Vamos ver, eu teria que fazer a conta na calculadora para saber se ele ia aceitar. Mas como é um número, não pode ter ponto. Então, a gente vai tirar os pontos e os traços. Ele já não aceita. Tá? Vamos ver o que ele está mostrando aqui. Ó, por causa do tipo. Vamos ver se eu diminuir o tipo, ó, ele já aceitou. Então, o CPF, a gente estoura o tamanho que o inteiro aceita. Olha lá, ele estoura o tamanho. Tá? Então, por isso que daí o CPF ele já se torna um texto, porque daí eu posso escrever qualquer coisa dentro de uma variável de texto aqui, vai aceitar qualquer coisa. Então, cada tipo de dados, existe uma variável, uma forma de escrever, uma forma de ser representada dentro do sistema. Lembra lá para a gente escrever no console? Ó, dá aqui o sysout, dá um espaço, sysout. Vamos concatenar aqui agora com um texto. Ó. Maior idade vamos colocar um igual aqui só para separar. E aqui no Java, para a gente juntar esse texto com o valor da variável, a gente faz um mais aqui. Daí a gente pega lá, ó, dá um contraespaço, digita lá o contraespaço, ele já aparece aqui, ó, maioridade, seleciona, dá um Enter. Tá? Vai aparecer, ó, maioridade vamos executar, primeira classe. Olha lá, maioridade igual a 18. Se você quiser selecionar e imprimir toda só para praticar, ó. Idoso, daí a gente tem que colocar o quê? Eu gosto às vezes de copiar e colar aqui, ó, para você não errar. Se você executar, olha lá, maioridade é 18, idosidade é 60 e assim por diante. Você pode imprimir aqui tudo no console para você ir testando a concatenação de string, como que imprime texto, tá? Então, só recapitulando, as variáveis podem ser quantas a gente quiser, tem que representar o tipo de dados que a gente precisa, e cada tipo de dados existem os tipos dentro do Java também. Tá? Pode ver que o CPF já não pode ser declarado com número, é declarado com texto, e assim por diante. E também sempre começa com minúsculo, se tiver mais de uma palavra para se representar, para facilitar o entendimento, as outras palavras começam com letra maiúscula. Tá?